Pessoal, nesses últimos dias e meses, eu ando refletindo muito sobre essa questão da permanência da imagem e da memória das pessoas nesta vida. E nisso acabei me lembrando, por exemplo, que as pessoas nascem, crescem, vivem, morrem, e elas têm aquela influência na sociedade mais ou menos próximo do período em que nasceram, cresceram, viveram e morreram, né? Então as pessoas geralmente têm lembrança, têm amizade, afetos, né? Relacionamentos, às vezes até intrigas, mas tudo dentro daquele período limitado da vida do ser humano, né? Aí me lembrando disso, comecei a me perguntar a mim mesmo, o que é que eu sei do meu trisavô? O que é que eu sei dele? Eu mal sei o nome dele. Mal sei o nome dele. Então, saber o que é que meu trisavô fez, quem ele foi, com quem se relacionou, com quem viveu, se foi um homem bom, se teve bons afetos, ou se teve muitos inimigos, eu não sei nada do meu trisavô, nada. E se eu, que sou da família dele, já o esqueci por completo? Aliás, nunca sequer cheguei a tomar conhecimento sobre ele? Talvez olhando os antigos álbuns de fotografia, perguntei ao meu pai, quem é esse sujeito? Aí o papai disse assim, isso aqui é meu bisavô, né? Mas o papai também talvez tenha se esquecido do trisavô dele. E por aí vai. Aí vinha me lembrar que, por mais que eu me esforce nesta vida, daqui a uns 100 anos, ninguém mais saberá quem eu fui. Ninguém mais saberá quem eu sou e quem eu fui, né? A não ser que, por acaso, eu fosse aí um sujeito que tivesse feito uma obra genial para a humanidade, né? Descoberto a cura de alguma doença, tivesse feito uma grande obra de engenharia, ou tivesse composto músicas maravilhosas, e aí são os vários exemplos que a gente pode conhecer, né? Se eu tivesse sido um Pelé, se eu tivesse sido um Paul McCartney, ou um John Lennon, né? Tivesse sido um Albert Einstein, talvez aí um Vital Brasil. Então, se eu fosse um sujeito assim, aí talvez daqui a uns 300 anos soubesse quem eu fui. Mas no grosso da humanidade, a grande maioria de nós será completamente esquecido mais ou menos 20, 30 ou 50 anos após a nossa morte. Não deixaremos nada, nem lembrança nenhuma. As pessoas mal saberão que nós existimos, não é? Talvez alguns que guardem as fotos antigas, talvez ainda saibam dizer quem é aquela pessoa, mas sem fazer a menor diferença com nada. Isto é, nos tornamos completamente insignificantes com a passagem do tempo, não é isso? Pois bem, entrando nessas reflexões nostálgicas, melancólicas e até muito tristes, aí me veio a lembrança as coisas que a palavra de Deus diz. E uma das coisas que a palavra de Deus diz é essa. Isso que está aí, de que até os fios de nossa cabeça, até os fios de nossos cabelos, estão todos contados por Deus. Todos contados por Deus. E ainda que a Escritura diz claramente que essa é uma preocupação que nós não precisamos ter, porque o que importa é que Deus se lembre de nós, é que Deus tem a nossa vida inteira gravada nas mãos dele, tudo gravado nos gravadores cósmicos, tudo memorizado, tudo está lá escrito, bem determinado. Em Jó, o livro de Jó, versículo 14, isto é, capítulo 14, versículo 5, está escrito, visto que os teus dias estão contados, contigo está o número dos teus meses, tu ao homem puseste limites além dos quais não passará. Então todos os teus dias estão contados. Aí lá no Salmo 139:16 diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isto é, toda a nossa vida, toda a nossa trajetória e ainda mais as características do nosso próprio corpo, como lá nós vimos os textos dizendo que até os fios de cabelo de nossa cabeça estão todos contados. Então, quer dizer, esta segurança que a palavra de Deus dá, ou seja, da impermanência do homem na matéria, mas da permanência de Deus na memória cósmica e dentro do reino de Deus que é eterno, isso daí sim é que é o consolo perfeito e pleno para aqueles que creem realmente em Deus, ok? Então aí está o consolo da palavra de Deus para nós que olhamos para a nossa vida e sabemos que daqui a algum tempo ninguém se lembrará de nós, mas Deus sim terá lembrado de tudo, estará com todas as lembranças e, mais ainda, fará a nossa vida entrar pela eternidade adentro e nós sendo muito conhecidos aí de todos aqueles que nos encontrarem lá.
É isso. Fiquem com Deus.